Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no penúltimo domingo do tempo comum. No próximo domingo celebraremos a solenidade de Cristo, Senhor e Rei do Universo. E no domingo de hoje, neste dia de hoje, nós somos convidados a refletir acerca deste tempo que passa. Tempus brevi est. O tempo é breve. E diante dessa brevidade do tempo, todos nós precisamos estar atentos, vigilantes, acordados, para que possamos ir ao encontro do Senhor que vem ao nosso encontro. Nós vemos as leituras de hoje de maneira especial, a primeira leitura do livro do profeta Daniel e o Evangelho, sinalizando para nós tudo isso. Nós ouvimos na primeira leitura a dizer: naquele tempo se levantará Miguel. O Evangelho, por sua vez, diz: naqueles dias, depois da grande tribulação. Nós vemos que a primeira leitura e o Evangelho nos conduzem nessa reflexão acerca desta brevidade do tempo. O ano litúrgico está prestes a findar-se. O ano civil também. E assim é a minha e a tua vida. Nossas vidas nessa terra se findarão. Nós iremos ao encontro do Senhor e é preciso que estejamos atentos a isso. É preciso que tomemos consciência de que nossa vida, nosso peregrinar nesta terra tem um rumo. Nosso peregrinar nessa terra tem uma meta a ser alcançada. Nós não podemos andar por aí como se estivéssemos desnorteados sem saber para onde estamos caminhando. E nós caminhamos justamente para o Senhor que vem. O Evangelho de hoje se apresenta a mim e a ti uma imagem
um tanto quanto assustadora, poderíamos pensar assim, onde o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Mas é interessante perceber que antes disso tudo acontecer, diz o Evangelho, versículo 24, naqueles dias, um futuro, depois da grande tribulação. Tribulação esta que nós já estamos vivendo em nossos dias. Olhemos como as coisas têm sucedido. Olhemos o fato que aconteceu ontem na França. Olhemos a promessa que Nossa Senhora fez. Olhemos tantas coisas e verifiquemos para onde estamos caminhando. Se já não estamos vivendo um tempo de tribulação, hein? Lógico, a gente não deve se assustar diante de tudo isso. Minha intenção não é essa. Mas é importante que estejamos atentos. E segue o Evangelho a dizer que o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as forças do céu serão abaladas. Mas agora a parte mais importante deste Evangelho, versículo 26. Então vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Esta é a parte central do Evangelho. Essa é a parte mais importante que deve nortear as nossas vidas. Então vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor que derramou seu sangue numa cruz para nos resgatar, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Essa certeza deve encher o nosso coração de esperança. O Senhor há de voltar como juiz. O Salvador voltará como juiz para buscar aqueles que se mantiveram fiéis, aqueles que durante a vida ousaram abandonar as suas vidas nas mãos do Senhor, certos de que não estavam perdendo nada. E nós podemos ouvir na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Daniel: quando o Senhor voltar glorioso sobre as nuvens, então, versículo 2 do livro do profeta Daniel, a primeira leitura de hoje: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Meu irmão e minha irmã, haveremos de receber como recompensa aquilo que já começamos a semear no hoje e no agora de nossas vidas. Se hoje o meu caminhar se mantém com um olhar fixo na eternidade, em Deus, é justamente isso que eu vou receber quando Jesus voltar. Mas o contrário, se ao longo da minha vida terrena eu rejeito a Deus, não quero saber de Deus, quero caminhar com minhas próprias pernas, eu irei receber aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou semeando. Nós não podemos dormir no ponto, precisamos estar atentos, permitir que nossos corações se encham de esperança. Essa esperança que levou o salmista no salmo de hoje a dizer: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Enquanto peregrinos nessa terra, precisamos ousar buscar este refúgio em Deus, descansar o nosso coração em Deus, ter Deus por herança enquanto peregrinos nessa terra. Não sabemos quando se dará o nosso encontro com Deus. Pode ser daqui a 5 minutos, de repente esta seja a última missa por mim celebrada, não sabemos. Talvez seja a última missa da qual você participe, e o Senhor virá ao nosso encontro, e passaremos pelo chamado juízo particular. Já serei julgado aí, e aí receberei aquilo que eu desejei em vida. No momento de minha morte, quando meu corpo se separar da minha alma, a minha alma poderá receber como recompensa o céu, porque desejou isso em vida.
ou poderá ir para o purgatório, porque precisa ainda se purificar, se purgar de suas penas para depois estar junto de Deus? Ou passei a vida rejeitando a Deus, então eu vou receber aquilo que eu já desejei aqui na terra, o afastamento eterno do bom Deus. Esse é o juízo particular, e o Evangelho de hoje ilustra para nós. E tomando também a primeira leitura, o juízo universal, quando o Senhor virá sobre as nuvens com grande poder e glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, quando os corpos se levantarão, e então poderemos estar diante de Deus em corpo e alma, ou eternamente afastados no inferno em corpo e alma. Meu irmão e minha irmã, o céu foi feito para nós, mas estejamos atentos, porque o inferno é uma realidade. Nós precisamos, enquanto peregrinos nessa terra, desejar o céu, galgar o céu, correr a passos largos em direção a Deus, buscar a Deus. Enchamos nessa noite nossos corações de esperança, porque o Senhor há de vir para buscar-nos, e nessa Eucaristia fazemos esta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. Nós caminhamos ao encontro daquele que vem glorioso ao nosso encontro, porque Ele deseja que eu e você, todos, estejamos junto dEle na glória eterna. Não rejeitemos a Deus, não, busquemos a Deus, ainda que nossas vidas estejam permeadas de angústia, como vemos na primeira leitura, ainda que nossas vidas estejam marcadas pela tribulação, como ouvimos no Evangelho. Existe um Senhor que morreu por nós numa cruz, derramou seu sangue e, como diz a segunda leitura, assentou-se glorioso à direita do Pai, e segue conduzindo as nossas vidas. E como é belo, meus irmãos, e aqui eu concluo, nós podemos ouvir na primeira leitura de hoje do profeta Daniel a dizer que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, defensor do povo de Deus. Hoje o povo do Novo Testamento é a Igreja Católica. Hoje somos nós que caminhamos. Cristãos, caminhemos ao encontro do Senhor, certos de que temos alguém a proteger-nos e a guardar-nos. Este alguém é o arcanjo Miguel, o qual é referido na primeira leitura. Nós seguiremos sim, com angústia, com tribulações, mas certos de que não estamos desamparados, porque o Senhor nos concede inúmeras ajudas para que possamos fazer o nosso caminho em direção a este encontro definitivo com Ele. Caminhemos com alegria, nada de tristeza, porque essa alegria, ela está marcada pela esperança, a esperança de um dia entrarmos em plena posse do Senhor. O mundo, a história, tudo caminha para este fim que não é sinônimo de que tudo acabou, não, mas é o alcance dessa plenitude, onde tudo será consumado, onde nos encontraremos com aquele que virá sobre as nuvens, com grande poder e glória, e o seu reino não terá fim. Então tudo estará mergulhado no Senhor. O mundo, a história, todos os homens, todos nós caminhamos para Ele. Não desaceleremos os nossos passos, corramos ao encontro do Senhor que vem. Que nossos corações estejam cheios de esperança, e que essa esperança desperte em nós a alegria daqueles que, como diz Santo Agostinho, neste mundo enfrentam inúmeras tribulações, perseguições, mas ao mesmo tempo as consolações do nosso bom Deus. Um instante de silêncio, permitamos que as palavras do Santo Evangelho encontrem espaço em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.